Olá meus amigos, está começando mais um Moviola, bate-papo sobre cinema aqui na Play TV. Hoje especial sobre o diretor de fotografia Gordon Willis, que faleceu aí no mês de maio com 82 anos de idade. E hoje o nosso convidado especial aqui para falar é o Roberto. Beleza, Roberto? Que também é diretor de fotografia, né? E vamos começar aí esclarecendo para quem não sabe o que faz um diretor de fotografia, né? O que faz, Roberto? Aí, diz aí. Então, de uma forma básica, ele é responsável por todos os aspectos do filme em relação à câmera e luz. Então, tudo aquilo que seja ou câmera ou luz, ou no resultado final, depois dele passar por pós-produção, tem que passar pela mão do fotógrafo, né? Importante, assim, por que se falam do Gordon Willis? Porque antes dele, principalmente lembrando o cinema hollywoodiano, não o cinema como universal, a preocupação dos fotógrafos ou a preocupação do diretor em relação à direção de fotografia era simplesmente como um aspecto estético. Então, no caso, o galã ou a atriz, ele está bem iluminado e ele está fazendo a função dele dentro do filme, que é cativar o espectador. Com o Gordon Willis, principalmente, acho que o melhor exemplo é o Poderoso Chefão, tudo isso cai por terra. Porque a grande polêmica, por exemplo, do que ele faz no primeiro Poderoso Chefão é o que ele faz com o Marlon Brando. O rosto dele, então, no caso, ele usa uma luz que vem de cima e aí ele deixa duas poças de sombra no olho dele. Você não consegue ver o olho do Vito na grande parte do filme. Mas por que ele fez isso? Porque ele quis ser diferente? Não, ele tinha... Vamos dizer assim, mais do que usar simbologia dentro do filme, ele cria a própria simbologia dele. Esse mesmo tipo de iluminação é a mesma iluminação do final do Poderoso Chefão 1, quando é o Michael se tornando Dom. Então, ele usou quase como se ele criasse uma máscara do personagem para tentar, sei lá, separar ele dos demais. Já vi entrevistas dele falando que era um meio de... Você nunca sabe o que o Dom está pensando, por isso ele é tão estratégico, e o Michael também se revela um grande estrategista, né? Uma pessoa muito inteligente. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they will fear you. Tem uma cena do Poderoso Chefão 2 que ela é um grande exemplo desse recurso que o Gordon Willis faz uso. Tem a cena do batizado do filho do Michael. Ele está sentado, em certo momento, numa sala, junto com um senador dos Estados Unidos. E, se vocês se lembrarem, na primeira cena, você só vê umas frestas de persiana atrás do Marlon Brando. Nessa cena do Poderoso Chefão 2, é uma janela de vidro imensa atrás do Michael, e o Michael não está iluminado igual o pai dele no primeiro filme. Você consegue ver o rosto dele, você consegue ver o que está acontecendo lá fora. O contraplano, que é o plano do senador, o senador está sentado do lado de um abajur, e ele tem no rosto dele a mesma iluminação do Marlon Brando no primeiro filme. Subjetivamente, o que ele está querendo dizer pra gente? É só a família Corleone que é bandida? Senator, you can have my answer now if you like. My offer is this. Nothing. No Poderoso Chefão 3, lógico, esse exemplo particular tem muita importância também a direção de arte, mas enfim. Então, Michael Corleone, ele está conversando com o cardeal do Vaticano e eles estão fazendo a negociação para a aquisição da imobiliária, né? Que é o interesse nos negócios do Michael. E lembrando que no Poderoso Chefão 3, a família é quase um negócio legalizado, né? Que é o que ele luta a vida inteira para conseguir. Nessa cena em particular, o cenário que está em volta deles e o Gordon Willis, ele faz questão de ter um plano geral, que você tem noção da dimensão da sala, do que está na parede da sala, e eles são um elemento relativamente pequeno dentro do quadro. Atrás, no cenário, tem 2 mapamundi. Era uma empresa que vendia azeite, que aí vendia bebida ilegalmente, que aí adquire cassino e que agora está fazendo negócio com o Vaticano.
esse plano no Poderoso Chefão 3, principalmente essa negociação, tá explicando muito isso também. Resume, de certa forma. Resume o poder que ele tem, né? It seems in today's world, the power to absolve debt is greater than the power of forgiveness. $600 million. Don't overestimate the power of forgiveness. É isso aí, grande trabalho de Gordon Willis, que a gente vai comentar mais no próximo bloco, eu e o Roberto aqui, então fica por aí que a gente já volta. Moviola de volta, especial sobre Gordon Willis, importante diretor de fotografia de Hollywood. Estou aqui com o Roberto para comentar sobre esse importante trabalho no cinema. E ele também trabalhou muito com o Woody Allen, né, cara? Grande diretor também de cinema. Sim, as três grandes parcerias do Gordon Willis é o Coppola, o Woody Allen e o Pakula. Mas as que eles são mais... As que o Gordon Willis, particularmente, mais lembrado são os dois primeiros, porque tecnicamente também é onde ele colocou um novo parâmetro sobre o que é a direção de fotografia, né? Tem um exemplo particular no Manhattan que acho que explica muito bem o trabalho dele, né? Então, para contextualizar, Manhattan é a carta de amor do Woody Allen para a cidade de Nova York, né? Ele tem um relacionamento com essa menina de 17 anos e que para ele, assim, fica evidente não só por essa cena, mas pelos diálogos, do quanto que é uma diversão dele, que ele não tem a importância, ela não é a coisa mais importante da vida dele. E eu acho que essa cena é um grande exemplo disso. Essa cena começa, eles descem da escada, tá tudo apagado, e ele começa a acender os cômodos, e aí você começa a entender a dimensão desse lugar. Enquanto isso, ela tá deitadinha ali no sofá, ela é um pontinho do quadro. Se você vê isso numa tela de cinema, ela é minúscula, e o apartamento é gigante. E eu acho assim, a escuridão, por ele estar todo dentro da escuridão, dá mais ainda o aspecto de que isso é a mente do personagem. Are you telling me that you had 3 affairs before me? That's really hard to believe. You know, it's mind-boggling. When I was your age, I was still being tucked in by my grandparents. Well, they were really immature boys. I mean, they were nothing like you. Uma outra cena famosíssima do Manhattan, que muita gente, quem gosta do filme, lembra, é a cena do planetário. Se eu não me engano, é o primeiro beijo do Woody Allen da Diane Keaton, no filme. Em contraste com outra cena, como essa mulher, de fato, vai ser importante na vida dele, né? Você tem o fundo do planetário, o que o Gordon Willis faz é genial. Você tem a visão do planetário, você vê, enfim, uma hora agora é a lua, outra hora parece estrela. Você vê um casal em silhueta, andando na lua, assim, coisa mais universal e mais romântica do que isso, provavelmente é difícil de você conseguir atingir. E aí, como ele trabalha agora os personagens em sombra, né? Porque geralmente os exemplos, Gordon Willis, ele acaba sendo muito mais lembrado por um estilo de fotografia que se chama low-key, que é um contraste, um alto contraste entre a iluminação de personagem com o fundo. Aqui ele faz o contrário, então ele trabalha com os personagens em silhueta e ele tem um fundo iluminado. Tudo bem, você sabe quem são esses dois personagens, mas visualmente é muito universal. Because nothing worth knowing can be understood with the mind. You know, everything really valuable has to enter you through a different opening. If you'll forgive the disgusting imagery. I really don't agree at all. I mean, where would we be without rational thought? No, you rely too much on your brain. The brain is the most overrated organ, I think. E o Gordon Willis trabalhou também com o Alan Pakula, né, cara? Todos os Homens do Presidente. Sim, começou a ser muito lembrado agora, principalmente porque ele morreu, e aí começaram a revisitar todo o trabalho dele, porque assim, talvez o que alcançou o grande público foram... Todos os Homens do Presidente, particularmente, foi um filme muito bem sucedido do Pakula, mas talvez ele seja um pouco menos lembrado, não menos importante para a carreira do Gordon Willis. Em Todos os Homens do Presidente, essa ideia do subjetivo da fotografia, vamos dizer que ela é menos subjetiva, ela é muito evidente. Assim, Bom, grande parte do filme se passa na redação do Washington Post,
Eles recriaram a redação toda usando 2 estúdios da Warner. É um filme que é produzido pelo Robert Redford e dirigido pelo Pakula. Robert Redford, que interpreta um dos 2 jornalistas que derrubaram Nixon. Enfim, o jeito que ele trabalha as cenas nessa redação, o teto, ele sempre está em quadro. Assim, o cenário ele é absurdamente profundo. O Gordon Willis trabalha muito com duplo foco, então assim, no momento o Robert Redford ele está em foco e tem gente no fundo que também está em foco, sabe? E ele desenvolveu isso pro filme, assim, muito para mostrar assim o quanto que aqueles caras estavam trabalhando sozinhos para, enfim, no final derrubar o Nixon. E todo o resto da redação alheio a isso, alheio a esse trabalho deles. Eles tiveram que se esforçar muito para conseguir fazer essa história, para que o jornal comprasse a história deles. O que está contando ali? Só como aconteceu? Mas a história a gente sabe que o Nixon foi deposto, etc. Tal. Só que ele usa de código visual também de uma forma que é muito eficiente. Um momento particular da cena, tá o Dustin Hoffman e o Robert Redford, eles vão conversar com uma mulher que trabalha também no Washington Post, que tem uma informação muito importante para eles. É um momento muito crucial no filme. As baias e as cadeiras, nessa cena, acho que a baia é vermelha e a cadeira é azul, se eu não me engano, ou o contrário, enfim. E você tem o teto cheio, assim, não existe lâmpada pendurada no teto, é meio que tudo embutido, assim, então é só um padrão de quadrado luminoso que você tem no teto. Ele fez a bandeira dos Estados Unidos ali. When did he tell you this? We were having drinks. Where were you? My apartment. When did you say he told you? 2 weeks ago. What else did he say? He didn't say anything. Come on, you're hedging. Do you think he said it to impress you, to try to get you to go to bed with him? Jesus. No, I want to hear her say it. Do you think he said that to impress you, to try to get you to go to bed with him? Why did it take you 2 weeks to tell us this, Sally? I guess I don't have the taste for the jugular you guys have. Cara, muito obrigado. Obrigado. Roberto Kalimann, então, aí, diretor de Prazer. fotografia, vindo bater esse papo com nós aqui no Moviola sobre direção de fotografia e sobre Gordon Willis, né? Que morreu aos 82 anos de idade, agora em maio de 2014. Grande abraço e até o próximo Moviola, então, galera. Falou!